Palestra de Joel Goldsmith, do homem da terra para aquele que tem o seu ser em Cristo. Tape 295, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Na realidade, a razão por que estamos reunidos é que temos sido apresentados ao que pareceria ser ter escolha em nossa forma de vida. Enquanto existe essa escolha, eu e você não temos escolha sobre qual a forma como viajamos. Existem muitos caminhos, mas ninguém na Terra tem uma escolha sobre qual o caminho em que irá viajar. Toda a crença de que o homem tem livre escolha é tão mítica quanto Papai Noel. Nós, cada um de nós, é um estado de consciência. E somos o que somos nesse momento em particular, e isso é tudo o que podemos ser. Não podemos ser coisa alguma maior do que somos nesse momento, nem podemos ser coisa alguma menor do que somos nesse momento. E não existe escolha sobre isso. Precisamos aprender a aceitar a nós mesmos como somos. A menos que façamos isso, tornaremos muito mais difícil encontrar o caminho e relaxar no caminho que é o nosso destino. Não nossa sorte, mas nosso destino. O segredo de tudo isso reside em uma palavra: consciência. Se falamos de consciência como Deus, se falamos de consciência como infinita onipresença, onipotência, onisciência, então, naturalmente, estamos falando sobre essa consciência absoluta que existia desde antes da queda do homem, antes de Adão e Eva haverem sido expulsos do Jardim do Éden. Na realidade, essa consciência infinita é também a consciência individual. É a consciência do ser individual, do homem individual. Essa é a consciência que, quando expressa individualmente, é chamada da consciência do Cristo, ou consciência espiritual, ou Filho de Deus. É a consciência infinita, individualizada em toda a sua perfeição, toda a sua harmonia, toda a sua pureza. Todavia, nos foi dito que houve uma experiência coletiva, evidentemente chamada a queda do homem, ou a queda da graça, na qual esse filho espiritual completo e perfeito se tornou o filho pródigo e teve que ganhar a vida pelo suor de seu rosto. Teve que viver em dor. Em outras palavras, o homem se tornou mortal, o homem se tornou carne, o homem se tornou barro. E desde então, o homem tem lutado para voltar à casa do Pai, onde encontraria o robe e o anel lhe esperando, onde seria reintegrado ou restaurado à sua filiação divina. Paulo, ao nos falar sobre esse homem mortal que nos tornamos, nos diz que somos criaturas, que não podemos agradar a Deus, não podemos estar sob a lei de Deus. Somos essa criatura que não está sob a lei de Deus e nem na verdade pode estar. E ele nos deu uma descrição perfeita da raça humana, de como a raça humana anda agora sobre a terra. Não um homem de forma alguma, não um indivíduo, não uma individualidade, uma estatística.
Simplesmente um indivíduo que é nascido da carne e morre na carne. Que tem 60 anos de vida e mais 10 anos de dor e menos prazer. Esse homem que vive uma vida acidental, minuto a minuto, não sabe quanto tempo mais tem para viver, não tem ideia alguma sobre quanta saúde ou riqueza o espera amanhã, ou em que extensão a falta de tudo isso o espera amanhã. Porque ele não está debaixo da lei de Deus, nem na verdade pode estar. E é por essa razão que, mesmo enquanto, por um lado, podemos falar sobre Deus e do amor de Deus e da graça de Deus, nossa juventude pode ser dissipada pela guerra. Uma população inteira pode ser dissipada pelas bombas. Muito mais populações podem morrer de fome, de doença. Certamente, tudo isso deve abrir nossos olhos para o fato de que esse homem da terra, esse homem cuja respiração está no próprio nariz, não é um homem protegido por Deus, não é um homem sustentado por Deus. Esse homem está sujeito à política, ou está sujeito a germes, ou está sujeito a epidemias, ou está sujeito a acidentes, ou está sujeito a tiranos, e por aí em diante. No final da semana passada, um homem muito sincero falou comigo em Nova York e perguntou como eu podia acreditar nesse Deus, diante do fato de que 6 milhões de judeus foram destruídos por Hitler. E eu disse, você está pensando de uma perspectiva muito pequena. Não estou pensando apenas naqueles 6 milhões de judeus. O que aconteceu com 500 mil de japoneses? E o que aconteceu com milhões de alemães? E o que aconteceu com centenas de milhares de ingleses? Por que pegar apenas uma raça que sofreu? Todos sofreram e ainda estão sofrendo. Não existe mais pessoas de fome morrendo na Índia do que as que morreram de fome na Alemanha. E não na guerra, agora mesmo em tempo de paz. São essas pessoas governadas por Deus, são sustentadas por Deus, são protegidas por Deus? Não mais do que os judeus nos campos de concentração da Europa, ou os japoneses que caíram sob a bomba atômica, ou os alemães que caíram sob a Blitz de Berlim, ou os ingleses que caíram sob a Blitz de Londres. Não. Esse é o homem cuja respiração está no próprio nariz. Esse é o homem da terra. Essa é a criatura que não está debaixo da lei de Deus, que não pode agradar a Deus. Esse é o lado do mundo que, se primeiro não reconhecermos, não teremos forma alguma de nos elevar acima ou para fora do mesmo. Se continuarmos a nos iludir, como muitos fazem, simplesmente iremos fazer uma oração hoje à noite e Deus nos protegerá. Se continuarmos a nos iludir, pensando que ir à igreja, ser batizado ou receber a comunhão, ou seja lá o que for, ou ser circuncidado, ou não ser circuncidado, se continuarmos a nos iludir pensando que esse é o caminho da salvação, acreditando nesse indivíduo, sendo fiel a esse indivíduo, ou se ficarmos nessa posição, se acreditarmos que nossa salvação está em qualquer uma dessas coisas, estaremos cometendo o mesmo erro que os antigos hebreus cometeram, por acreditar que se obedecessem os 10 mandamentos, eles também seriam os escolhidos de Deus e seriam abençoados por Deus. Existem muitas pessoas na história do mundo, em todas essas gerações,
que têm obedecido aos 10 mandamentos e que ainda estão muito longe do reino de Deus. Quando indivíduos são guiados, por uma razão ou outra, a buscar uma forma de vida que é mais elevada do que a desse homem da terra, não é porque a desejem ou porque a escolheram. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. O homem não tem escolha. Poderíamos falar dessa mensagem possivelmente para 100 mil pessoas em Chicago e não fazer com que prestassem o mínimo de atenção à mesma. Porque elas não têm escolha. Seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão entupidos. Aqueles, porém, que foram tocados, aqueles cujos passos foram direcionados para o caminho espiritual, estão sendo guiados. Alguns para essa mensagem, alguns para outras, porque nenhuma mensagem tem o monopólio da salvação e nenhuma mensagem é o único caminho. Porém, o caminho espiritual é o único caminho que ultimamente traz a liberdade. E o caminho espiritual pode ser encontrado em muitas terras, sob muitos nomes, através de muitos professores. O ponto que gostaria de destacar agora é que existem pelo menos esses 2 caminhos. Esse que é o dos 10 mandamentos e da boa humanidade, e o caminho espiritual, no qual deixamos nossa bondade de lado por um tempo, enquanto empregamos nossa energia para alcançar uma medida mais elevada, uma medida mais profunda da percepção de Deus. E então deixamos que essa percepção põe em ordem nossa bondade humana, nossos males humanos, nossos infortúnios humanos. Sobre esse mesmo assunto, Paulo revela que, se o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus, habitar em você, então você se torna o Filho de Deus, e como filho, herdeiro, e como herdeiro, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. O Mestre, ele mesmo, dividiu em 2 ensinamentos: o velho ensinamento hebraico e o novo ensinamento. E sobre o novo, ele diz que não era desse mundo, mas o meu reino. Meu reino não é desse mundo. Suponho que ele poderia ter prosseguido e dito: esse mundo não é do meu reino. Meu reino não é desse mundo. Minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Minha paz, que vem de uma natureza diferente da paz, ou harmonia, ou prosperidade, ou alegria, ou saúde, é alguma coisa diferente da saúde da carne. É algo diferente de um ser humano bom. Minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Meu reino não é desse mundo. Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Meus caminhos não são os seus caminhos. Vocês veem agora nos está sendo mostrado uma forma diferente. Nos está sendo mostrada uma forma diferente. E ao nos dar essa divisão, ele disse: vocês ouviram dos antigos. E então citou o que ouvimos dos antigos. Porém, eu agora vos digo. E aqui
E eu agora vos digo algo diferente. E aqui nos separamos de uma base para agir como seres humanos e viver de acordo com padrões do bem e do mal, na qual abençoamos nossos amigos e amaldiçoamos os nossos inimigos, oramos por nossos amigos e amaldiçoamos os nossos inimigos, partilhamos com nossos amigos e jogamos nossos inimigos para fora do portão. Se somos processados, processamos. Se nos ataca, atacamos de volta. Tudo isso porque estamos vivendo de acordo com os padrões do bem e do mal. Mas então ele nos apresenta um padrão completamente novo, no qual você não toma conhecimento do bem ou do mal. Porque você não ora apenas por seus amigos, mas ora também por seus inimigos. Você não apenas perdoa seus amigos que o ofenderam, mas perdoa seus inimigos e os abençoa e ora por eles. E você não processa quando é processado, e não ataca de volta quando é atacado. Mas você não resiste ao mal. Você não puxa a espada. Você não julga, exceto julgar pelo reto juízo. Você para de julgar pelas aparências sobre o que constitui o bem e o que constitui o mal. Você para de julgar pelas aparências sobre quem é seu amigo ou adversário. E você julga o reto julgamento a partir dessa consciência de que meu reino, minha paz, meus pensamentos, meus caminhos não são os seus no nível humano. Novamente, nesse nível humano, não é possível estar debaixo da lei de Deus, porque estamos vivendo pelos padrões de dois poderes, o padrão do bem e o padrão do mal. E isso é totalmente, completamente no nível humano. O reino de Deus que Jesus revelou é um reino que deve ser vivido com apenas um poder, no qual, desde que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos, essa deve ser a nossa atitude. Desde que o mestre pôde dizer para a mulher apanhada em adultério, nem eu te condeno, e para o ladrão na cruz, nesta mesma noite estarás comigo no paraíso. Então, evidentemente, meu caminho, minha paz, é esse caminho de perdão, essa forma de não julgar ou manter em julgamento ou punição. E isso, vocês vão admitir, tem sido considerado impraticável e impossível nos tempos modernos. Na verdade, nos dias dele, era também considerado impossível e impraticável, senão teriam adotado esse ensinamento em lugar de persegui-lo. Todavia, essa mensagem tem sido perseguida através de todas as eras por causa de sua natureza impossível. Não, eu não penso por causa de sua natureza impossível. Penso que é por causa da harmonia que haveria na Terra, a qual querem impedir a todo custo. Vocês sabem, é uma coisa difícil crer que a liberdade não é tão desejada quanto gostaríamos de acreditar. A liberdade, para ser alcançada, exige um preço maior
do que a maioria das pessoas estão desejando pagar. Eu diria maior do que qualquer ser humano está querendo pagar. Somente aqueles que foram tocados pelo Espírito estão querendo pagar o preço da liberdade absoluta. Porque a raça humana parece amar encontrar-se amarrada em cativeiro a pessoas, coisas, circunstâncias, a grupos, a toda e qualquer forma de viver na qual não tenha que viver dentro da consciência de seu próprio ser. E desde que não tenha que viver dentro da realização de uma quietude interior, num silêncio interior, numa solidão interior. E, para evitar isso, está desejando trazer sobre si mesma as penalidades de todas essas associações que eventualmente levam à escravidão. Para aqueles que foram tocados a uma extensão de buscar o caminho espiritual da vida, e não vamos esquecer isso, alguns de nós foram tocados pela doença para buscar o caminho espiritual da vida. Não fomos tocados, nem todos, fomos tocados pelo desejo de conhecer Deus corretamente. Ou não, isso também é muito para se esperar de nós, mortais, que deveríamos realmente querer Deus quando estamos em doença ou pecado. O que queremos é liberdade, liberdade do pecado ou da doença, ou da falta ou da limitação. É somente após a pessoa haver sido tocada por esse espírito que alguma coisa começa a cantar internamente e dizer: não é simplesmente liberdade da discórdia e desarmonia que eu desejo. Na realidade, é a liberdade ela mesma que desejo. Não liberdade de, e nem mesmo liberdade para algum propósito. Simplesmente liberdade. Liberdade, a graça divina, uma libertação interior. De quê? Não existe de quê quando essa libertação interior surge. Porque não existe de quê? Não existe cativeiro, não existe escravidão, não existem falsos apetites, nem pecados, nem falta, nem limitação. Quando a liberdade é alcançada, descobrimos que é uma liberdade em Deus, liberdade no Espírito, liberdade em Cristo, liberdade na alegria, uma liberdade no céu. Porém, nunca é liberdade de, porque não há uma percepção de coisa alguma da qual se livrar quando a liberdade chega. Suponho que, para explicar isso, aqueles de vocês que supostamente já tenham tido uma dor severa ou alguma forma de doença e pediram ajuda espiritual e a receberam e tiveram esse sentimento de liberdade, um sentimento que talvez dure por apenas uns poucos minutos ou uma hora, mas é um sentimento de liberdade. Você não pensa sobre o mesmo como liberdade da dor, porque a dor já desapareceu tão completamente da sua consciência que não permanece mais como uma liberdade da dor. É apenas uma liberdade. Essa liberdade é prazerosa. E assim é, aqueles de nós que sabem disso, que foram libertos de desejos, desejo por álcool, desejo por fumo, desejo por jogo, desejo por viver uma vida de prazeres. Sabemos que quando essa liberdade chega, não pensamos como uma liberdade dessas coisas, porque essas coisas se evaporaram e desapareceram de nossas mentes, e é simplesmente um desfrutar da liberdade. Conhecer Deus corretamente é vida eterna, e experienciar essa vida eterna não é pensar sobre a mesma como uma libertação da morte, porque a morte não é mais uma parte da consciência,
e não é sequer lembrada como uma possibilidade. Agora, em nossos estudos, seus e meus, em nossos estudos, à medida em que seguimos essa mensagem, vamos deixar perfeitamente claro que desde que persista em ou buscar liberdade de, ou conseguir algo, desde que esteja pensando em conseguir suprimento, ou conseguir companhia, ou conseguir emprego, ou conseguir uma casa, você está retardando sua experiência da realização espiritual. Porque em sua mente existe ainda essa humanidade, apenas numa escala mais agradável, ou mais rentável, ou mais prazerosa. Isso não é de forma alguma o meu reino, isso é realmente obter a paz que o mundo pode dar. Simplesmente mais saúde do corpo, simplesmente ter uma receita maior ou uma casa melhor é apenas obter mais paz, mais da paz que esse mundo pode dar. Por outro lado, ser capaz de habitar nos 4 evangelhos e ali realizar que o mestre está dizendo: não se preocupe pela sua vida, sobre o que comerá ou o que beberá. Não se preocupe com essas condições terrenas, porque lembrem, os escribas e fariseus estão fazendo o mesmo. Mas vocês estudantes espirituais, busquem somente o reino de Deus. Busquem essa realização espiritual. Busquem essa paz espiritual, essa forma espiritual, esse caminho espiritual. E então, ele nos lembra de que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Elas não nos faltarão. Não estaremos vivendo a vida dos ascéticos, não estaremos vivendo em pobreza, não estaremos glorificando falta ou limitação. As coisas nos serão acrescentadas, mas não serão o foco de nossa preocupação. Serão uma parte do nosso ser, sem de forma alguma jamais serem o objetivo de nossa vida espiritual. Muito obrigado.